Olá, você está na TV Economista, um programa feito por economistas. E hoje temos um programa muito legal. Vamos tratar das perspectivas da economia mundial e da economia brasileira para 2014. E o nosso convidado é Simão Davi Silber, professor da FEA-USP. Aguarde! TV Economista, uma realização do Corecon São Paulo e da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar novamente com vocês em nosso programa aqui na TV Economista. Hoje temos a grata satisfação de entrevistar novamente, agora em 2014, porque já fizemos uma entrevista o ano passado com o nosso querido professor Simão Silber, que é professor da FEA-USP, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Simão, é um prazer enorme estar contigo no nosso programa aqui na TV Economista. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma chance de falar aos colegas, de apresentar uma visão do ano que está se iniciando, quais são as perspectivas, qual é o panorama, né? E eu acho que é um tema palpitante, dado um ano particularmente importante para o país, onde nós vamos tomar uma série de decisões, não só econômicas, mas principalmente políticas. É verdade. Você já está sentindo qual é o tema. Vamos tratar da economia mundial, situação em 2013, perspectivas para este ano de 2014, e depois entraremos na economia brasileira. Mas antes vamos falar um pouco do nosso entrevistado. Simão, você se graduou na FEA-USP. Isso. Teve o professor Antônio Delfim Neto como professor no curso. Você fez mestrado de economia na FGV Rio de Janeiro e teve como professor o emérito, o professor Mário Henrique Simons. E depois você foi fazer o PhD nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, onde, segundo você me dizia há pouco, o professor Tobin foi muito importante na tua formação acadêmica. Relata um pouco da tua vida acadêmica, porque sempre temos pessoas, alunos, jovens que nos assistem e podem ver em cada um de nós um perfil, um espelho para a sua vida acadêmica futura na área de economia. Escolha Economia, é um curso sensacional. Olha, a faculdade, na época que eu fiz, tinha um período de grandes discussões, onde o ponto forte era uma mistura de três coisas. Muito forte na área de História, né, com a professora Alice. O professor Delfim estava no auge da sua carreira acadêmica, né, então trazia todos os problemas relevantes da economia brasileira, as mudanças que tinha. Tá? E a área de métodos sempre foi muito forte na FEA. Então foi uma alma mater, isso me influenciou muito desde o começo, essa mistura de teoria, história, que eu nunca esqueci, né? Até os dias de hoje, né? E métodos quantitativos. Né? Isso influenciou tanto que a minha tese de mestrado foi sobre o impacto da Grande Depressão no Brasil. Foi o primeiro grande mergulho acadêmico que eu fiz. Foi uma contribuição que eu considero importante, está na literatura hoje como um texto clássico, né, sobre o Brasil, né, os impactos e como foi a política econômica da época, como isso impactou no caso brasileiro. Né? E indo para os Estados Unidos, aí me abriu um novo horizonte, onde eu comecei a me interessar muito por economia internacional, que acabou virando, vamos dizer, o núcleo dos meus trabalhos. Então, a partir daí em diante, e desde a minha tese de doutorado, as minhas publicações, as minhas palestras, as minhas aulas, elas têm dois focos fundamentais. Né? Economia internacional, tanto do aspecto comércio como financeiro, e seus impactos na economia brasileira. Excelente, Simão. Esta vai ser a linha da nossa entrevista. A economia internacional e, em seguida, os impactos na economia brasileira. Aguarde que nós continuaremos a nossa entrevista com Simão Davi Silber. Já, já.
TV Economista, uma realização do Corecon São Paulo e da Ordem dos Economistas do Brasil. Na alta gastronomia, o Grupo Comolati é representado pelo tradicional restaurante Terraço Itália. Situado no 42º andar do mais alto edifício da América do Sul, oferece uma visão única da cidade de São Paulo, refletindo a grandeza do estado e do país. Simão, quais são as perspectivas para o crescimento da economia americana, da União Europeia, da China, Japão, em 2014, para que, na sequência, a gente possa analisar seus impactos na economia brasileira? Olha, são favoráveis sim. O grande motor da economia mundial em 2014, nesse ano, deve ser a economia dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Tá? A economia americana deve terminar, nós não temos ainda as informações, o ano de 2013 com um crescimento próximo de 2%, mas a previsão para 2014 é um crescimento acima de 3%. Acima de 3%? Acima de 3%. Tá? Então, uma forte recuperação. Uma forte recuperação da economia dos Estados Unidos. Podemos ver, já temos informações, não de hoje, mas informações consistentes do Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Nova York, vem apresentando expressivos aumentos ao longo desse 2013 e também em 2014. Estamos também observando a mudança da matriz energética norte-americana, que deverá dar um grande aumento de produtividade Sim. na economia norte-americana ao longo do tempo, além do fato de que os estímulos monetários que vêm sendo dados estão paulatinamente sendo retirados, o que mostra que a economia brasileira, a economia norte-americana, a brasileira ainda não, conversaremos sobre ela daqui a pouco. A economia norte-americana está saindo da crise. Há fortes evidências, então. Com certeza. A economia dos Estados Unidos ficou muito competitiva por 3 razões. Uma, o custo da energia caiu brutalmente nos Estados Unidos. Por milhão de BTU de gás natural, se pagava antes da mudança tecnológica $12, hoje se paga $4. Segunda coisa, houve uma importante depreciação do dólar no mundo, então o produto americano ficou mais barato. Com a crise de 2008, os salários diminuíram nos Estados Unidos. Tá? Portanto, os Estados Unidos voltou a ficar muito competitivo. Tá? A exportação está numa fase de expansão muito forte. Tá? O mercado interno está reagindo. Tá? As empresas estão com muita liquidez e estão voltando a investir. Portanto, eu diria, pegando uma economia que representa 23% da economia mundial, tá? Crescendo acima de 3%, tá? Já é um bom indicador. A Europa que eu estou falando, a União Europeia, deve crescer 1%. Mas, para uma economia que estava em recessão, crescer 1% já é um resultado favorável, tá? Em 2014. E o Japão vai ter um crescimento também nessa magnitude. Modesto, os estímulos monetários estão ocorrendo, mas, na média, os países ricos crescerão em torno de 2%. Os países em desenvolvimento, chefiados pela China, na média vão crescer 5%. A previsão para 2014, para o crescimento da economia chinesa, é muito parecido com o dado que acabaram de divulgar lá na China, de um crescimento próximo a 7,5%. Em 2013, a China terminou com 7,7%, muito próximo das expectativas de mercado, que era 7,9%. Tá? Então, eu diria o seguinte, o mercado externo tem boas notícias. Tá? Eu queria fazer algumas restrições naquilo que diz respeito ao Brasil, e são 2. A primeira é o seguinte, com essa recuperação, nós não vamos ter um outro ciclo de aumento de preço de commodities. Então, uma coisa que favoreceu muito o país no passado, não existe. Acabou o superciclo de commodities, de preço de commodities. Quer dizer, que ocorreu entre 2002 e 2010. A 2010. Foi até 2008, em 2009 caiu, mas 2010 foi um ano tão excepcional no mundo que o preço das commodities voltou a ficar muito alto e, na média, caiu uns 20% a partir de 2011. Tá? Então, continua alto o preço de commodity?
continua comparado com a base lá no começo da década passada, tá? Mas a gente não vai replicar um aumento de 200% ou dobrar o preço de commodities, pode esquecer, isso não existe. Segunda coisa, a liquidez mundial vai diminuir, porque em algum instante do tempo os bancos centrais voltam atrás na sua política ultra heterodoxa de enfiar 12 trilhões de dólares de liquidez no mercado financeiro dos países ricos. A China, você dizia que divulgou recentemente informações sobre o crescimento do produto interno bruto, 7,7%. Isso. Mas a previsão para 2014 é ligeiramente inferior, 7,5% talvez. Isso. Mas também há uma mudança muito qualitativa nesse crescimento do produto interno chinês. Com certeza. Que é o fato de que o setor exportador perdeu ímpeto e eles já desde 2010, 2011 particularmente, estão dando uma grande ênfase no mercado interno. Ou seja, crescimento através do consumo de 1 bilhão e 400 milhões de chineses prontos para consumir. Então, essa mudança também está, digamos, no coração da forma como a China vai crescer e os efeitos que isso pode ter para a economia brasileira também. Mas vamos tratar desses assuntos, Simão, no próximo bloco. Aguardem. TV Economista, uma realização do Corecon São Paulo e da Ordem dos Economistas do Brasil. Em apoio cultural ao Instituto Brasileiro de Estudos e Gestão da Inadimplência, a Ordem dos Economistas do Brasil sediou o lançamento da 3ª edição do livro Otimização na Recuperação de Ativos Financeiros, coordenado pelo IBGI. O coquetel de lançamento foi realizado dia 5 de dezembro no auditório da OEB. Retomamos o nosso bloco com a resposta do professor Simão Silber. Simão. Olha, a China está passando por uma transformação extremamente radical porque ela não tinha mais como manter o mesmo modelo que vigorou até 2008. Que modelo era esse? Ele era calcado na construção civil, no investimento e na exportação. O mercado mundial está mais encolhido, então não dá para contar tanto com a exportação. Tá? Segundo, você não pode ficar construindo eternamente cidades fantasmas, aeroportos onde não desce nenhum avião. Então, a China, para os telespectadores, para os economistas, é o seguinte, é o oposto do Brasil. Aqui a gente não tem infraestrutura e não exporta. Lá eles têm excesso de infraestrutura e exportavam demais. Então, o que eles têm que fazer? Aquilo que a gente exagerou aqui no Brasil, consumo e gasto do governo. Eles têm que voltar para dentro e nós deveríamos voltar para fora. Nesse volta para dentro, obviamente, a demanda por commodities metálicas cai. Então, pode esquecer, o preço das commodities metálicas não vai mais subir, tá certo? Portanto, minério de ferro do Brasil não vai ter mais ganhos de preço de 300%, 400% em dólar, como teve na década passada. Segundo lugar, o preço das commodities agrícolas também não está subindo mais. Então, a notícia que vem de fora para o Brasil não é muito boa. Não dá para expandir muito a exportação, tá certo? Além do que a produção industrial tem baixa competitividade internacional. E, em segundo lugar, o dinheiro está começando a ficar mais caro. No caso europeu, você estava dizendo anteriormente que há uma perspectiva de crescimento da economia da União Europeia em torno de 1%. Isso. A Espanha, que estava numa profunda recessão, nesses últimos 2 trimestres, já deu sinais consistentes de que está saindo da crise. Portugal já voltou para os mercados internacionais de dívida, ou seja, ele já está sendo visto como um bom candidato a pagar eventuais empréstimos internacionais. Em outras palavras, está conseguindo obter empréstimos internacionais. A Grécia, apesar de todos os problemas que pelos quais esse país já passou, a expectativa
é de que em 2015, ou mais tardar em 2016, também saia da crise e retorne aos mercados financeiros internacionais. Então, a Europa, dentro da União Europeia, estamos vendo, digamos assim, uma saída da crise. Uma saída da crise. Os Estados Unidos já saíram e estão saindo fortemente competitivos. O Japão, e os blocos, em termos de blocos, o bloco asiático, o bloco do Pacífico, como é que você está vendo esses blocos econômicos do ponto de vista do intercâmbio mundial? Bom, de uma maneira muito esquemática, Manolo, é assim. A última rodada de abertura geral de mercado é um fracasso total. Ela começou na Organização Mundial do Comércio em 2001, nós estamos em 2014. Ou seja, não aconteceu nada do ponto de vista multilateral. Então, há muito tempo atrás, lá para 2007, 2008, caiu a ficha dos países o seguinte: a OMC, no formato atual, ela não tem mais o que dar. Teria que mudar os princípios básicos de unanimidade, todos têm que concordar para ter uma mudança na regra do jogo. E o que eles escolheram? Escolheram fazer acordos regionais. Então está todo mundo conversando com todo mundo. Tá? A América do Norte está conversando com a Ásia, está conversando com a Europa está conversando com a América Latina, e nós estamos no Mercosul. Pois é, fora dos acordos, nós estamos fora dos principais acordos internacionais. Agora, do ponto de vista da economia norte-americana, e algo que impacta, ou que pode impactar no caso brasileiro, é a questão preocupante da taxa de câmbio. Há uma crença de que a retirada dos estímulos vai fazer com que o dólar acabe se apreciando e, consequentemente, se o Banco Central não atuar, a moeda brasileira pode se desvalorizar e, em alguns casos, alguns mais pessimistas, até ficam dizendo que poderia chegar o real a R$ 2,70, R$ 2,80 por dólar. Penso eu que o Banco Central tem os instrumentos, mas não é só o Banco Central que tem os instrumentos. É necessário que a economia brasileira demonstre para o mundo todo que as contas públicas merecem credibilidade, que esse conjunto de mágicas que continuamente vêm sendo feitas, que acabam afetando a credibilidade do Brasil, não acabe resultando numa queda da taxa de risco que as agências de rating estão colocando ou em estabilidade ou para rebaixamento, o que seria algo extremamente danoso do ponto de vista da captação internacional e principalmente do ponto de vista da taxa de câmbio. Num cenário da economia norte-americana, o que você está vendo? Essa retirada dos estímulos e o aumento das taxas de juros de longo prazo, que aumentaram consideravelmente nesses últimos tempos. Que impactos isto terá na economia mundial e, em particular, na economia brasileira? Mas, Simão, aguarde que você vai responder essa questão no próximo bloco. TV Economista, uma realização do Corecon São Paulo e da Ordem dos Economistas do Brasil. A Ordem dos Economistas do Brasil e o Conselho Regional de Economia de São Paulo firmaram um convênio com a Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico com o objetivo de promover a troca de experiências, cooperação cultural e apoio a projetos de desenvolvimento de recursos humanos. O secretário Marcos Cruz relatou ao presidente Manuel Henriques Garcia que em 2014 haverá concurso para auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo, o qual solicitou que os economistas tenham efetiva participação no processo seletivo. Prezado telespectador, prezada telespectadora, estamos entrevistando o nosso querido professor Simão Davi Silber. Simão, tinha deixado uma pergunta no bloco anterior para que você possa externar sua opinião a respeito da mesa. Olha, a partir de agosto de 2013, o mundo mudou. Tá? O que aconteceu em agosto? O Ben Bernanke, que era, na época, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos,
especulou sobre a possibilidade de, em algum instante do tempo, em 2014, reduzir os estímulos monetários para a economia dos Estados Unidos se a taxa de desemprego se aproximasse de 6%. Ela está indo para essa direção. Obviamente que os mercados financeiros não esperam as coisas acontecerem, antecipam. Então, as taxas de juros longas nos Estados Unidos já subiram. O título de 10 anos do governo americano já tem uma taxa de juros nominal próxima a 3%. Tá, teve um aumento. Na Europa aumentaram os juros. Aqui no Brasil aumentaram os juros. Então, o sinal que foi dado a partir de agosto do ano passado foi o seguinte: a partir de 14, possivelmente com mais intensidade em 2015, não vai ter mais aquele dinheiro a rodo circulando pelo mundo, a liquidez internacional diminui. Tá. Como é que isso chega no Brasil? Ele chega por dois caminhos. Tá? Ele chega, em primeiro lugar, por uma pressão na taxa de câmbio que vem pela redução da liquidez da entrada de recursos externos e, portanto, uma pressão em cima do governo e particularmente do Banco Central de subir juros para tentar trazer esse dinheiro para cá. E a segunda fonte de pressão no câmbio vem através do déficit do balanço de pagamento em transações correntes, que fechou 2013 num patamar de 80 bilhões de dólares, um número alto para caramba, tá? 3,5% do PIB. Né? Usualmente, quando a gente chega num déficit externo de 4% do PIB, tem uma grande depreciação cambial. Eu diria o seguinte: por problemas de liquidez, por problemas de déficit de balanço de pagamento e por uma coisa que você comentou no bloco anterior, o governo, a meu ver, fez uma barbeiragem monumental. A maior delas, fez várias, mas na minha opinião em particular tem uma dramática. Nos anos 80, o Brasil foi para a moratória várias vezes. Nós demoramos 20 anos para ganhar credibilidade. E esse governo em particular está jogando essa credibilidade na lata do lixo com esses artifícios contábeis que não convencem nenhuma criança de 2 anos de idade. É verdade. São contas que deveriam ser pagas, deixam de ser pagas e ficam restos a pagar para o ano seguinte, no orçamento do anterior, porém, paga no ano seguinte. Então, na hora que se vê a conta do caixa, aparentemente o caixa está zerado ou ele gerou o superávit necessário para cumprir a meta fiscal do pagamento dos juros. Mas a mágica não termina só aí. São transferências de títulos do Tesouro para o BNDES, que não são também contabilizados. São outras maquiagens que estão relacionadas de outras formas, que acabam tirando toda a credibilidade do governo brasileiro e acabam dando a impressão de que estamos, sim, numa situação extremamente vulnerável do ponto de vista das agências de risco. Tanto a Moody's, tanto a Pur, quanto a Fitch estão de olho nas contas públicas brasileiras. E a qualquer momento pode haver um rebaixamento na chamada, digamos, nível de investimento, grau de investimento que a economia brasileira alcançou em 2007. Isso vai comprometer certamente, se ocorrer, tudo caminha nessa direção, para uma forte desvalorização da taxa de câmbio, que poderia jogar o câmbio para 2,70, 2,80, ou sabe lá que valor poderia ter. Eu acredito que, particularmente, o Banco Central, inclusive ele já anunciou isso, que em 2014 ele vai intervir pesado na ponta vendedora do mercado cambial, exatamente para evitar isso daí, Manolo. Porque uma depreciação cambial forte traz pressões inflacionárias, aí vai ter que subir muito mais a taxa de juros e aí sim a economia para de crescer, já não cresce nada. O governo Dilma está entregando um crescimento de 2%, é um crescimento pífio. A economia mundial esse ano deve crescer entre 3,2% e 3,5%. Nós vamos crescer, dificilmente a gente vai crescer 2%. E pior do que isso, o governo foi fazendo uma política tão ruim que chegou em 2014 sem opções.
tá certo? Na parte de política fiscal não tem o que fazer, tá certo? Já adotou todos os truques, tá certo? E não pode fazer ajuste porque é ano de eleição. O Banco Central perdeu credibilidade, porque a inflação não é 4,5%, que já seria um número elevado, a inflação é 6%, tá certo? E intervenção no câmbio, ou seja, nós não temos política macroeconômica. Então, como 2014 é um ano de paralisia, tá? A gente só pode pensar alguma mudança na direção de uma consistência da política macroeconômica só em 2015. Que há uma série de sinais também extremamente negativos para 2015, porque, principalmente do ponto de vista da inflação e das contas públicas. Sem dúvida alguma. Aumentos deveriam ter sido dados nas tarifas de energia elétrica, exatamente. de metrô, de ônibus. Enfim, a inflação está sendo também represada. Está sendo, digamos, também maquiada. Algo que o Partido dos Trabalhadores criticou durante décadas, governos anteriores e ministros anteriores, ele está fazendo do mesmo jeito, ou seja, aquela crítica, na verdade, era mais política do que econômica. Mas o tempo está chegando ao final, tivemos uma gostosa entrevista com Simão Davi Silber. Simão, obrigado por ter vindo, houve um espaço muito grande entre a entrevista anterior e esta, e você será convidado com mais frequência para vir ao nosso programa, porque tenho certeza que você, telespectador, muito gostou da nossa entrevista. Para suas considerações finais, Simão. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra falar para os meus colegas de profissão, que é uma profissão de coração adotada. E eu só quero complementar uma palavra final do Manolo. Sim, a inflação é maquiada no Brasil. Os preços livres hoje rodam a uma taxa anual de 7,5%. E os preços controlados pelo governo a 1%. Portanto, está tudo maquiado. Aguardo você até o próximo programa. Mas obrigado por ter continuado conosco do início até o fim. Até a próxima.